Bom, e a gente tem visto que o novo governo já enfrenta dificuldades em manter um discurso único, né? Ontem, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, sinalizou que haveria uma previsão das mudanças na Previdência aprovadas em 2019, na gestão Bolsonaro. Mas logo depois, Rui Costa, à frente da Casa Civil, negou a informação e falou que o governo não tem estudos para apresentar uma nova reforma no setor. Outra situação, no mínimo confusa, aconteceu com a ANA, a Agência Nacional de Águas. O novo governo editou uma medida provisória que retirou a regulação do sistema básico da ANA, mas acabou voltando atrás por causa da reação negativa do mercado. Não podemos esquecer o imbróglio envolvendo a questão dos combustíveis. O corte de impostos foi prorrogado nessa semana, mesmo depois de Fernando Haddad, ministro da Economia, ter manifestado que gostaria de acabar com a medida para recuperar a arrecadação e reduzir o déficit primário. Esses são alguns dos momentos aí de bate-cabeça do que o governo Lula que a gente já viu em menos de uma semana. Para a gente analisar esse cenário, convidamos o professor da FGV-EBAP, Carlos Pereira. Boa tarde, professor, seja muito bem-vindo. Olá, Isadora, prazer estar aqui novamente com você. É um prazer para a gente também. O que essas divergências, então no início do governo, aí, em menos de uma semana, sinalizam para a gente, professor? A que o senhor atribui essas situações? Bom, eu acho que a principal razão são problemas de coordenação, né? O governo ele fez uma escolha difícil, e ele montou uma coalizão muito ampla, né, com 14 partidos. Então, é muito maior, inclusive, do que as coalizões anteriores dos mandatos de Lula 1 e 2, né, que tinha 8 e 9 partidos, respectivamente. Agora tem 14 partidos, 10 dos quais têm ministérios. Quando vai se coordenar um grupo tão amplo e tão heterogêneo, porque além do alto número de partidos, são partidos muito diferentes um do outro, né? Tem partidos de direita, tem partidos de centro, tem partidos de esquerda, tem partidos de extrema esquerda. Quer dizer, o governo também Lula, durante a campanha, não definiu claramente um programa de governo. Lula baseou fundamentalmente a sua campanha em cima da sua história, da sua figura carismática. Então, assim, esse grupo muito heterogêneo, muito amplo, chega sem uma linha, sem uma agenda clara a ser seguida, incentiva a cada um dos membros dessa coalizão a tentar buscar a sua própria agenda, a sua própria interpretação do mundo, porque vai que cola, né, Isadora? Então, assim, de repente, eu coloco uma agenda na ausência de uma agenda, na ausência de uma coordenação, eu coloco a minha agenda, se de repente a opinião pública comprar essa minha ideia, se a mídia verbalizar essa minha ideia e ela for muito bem aceita, eu tenho chance de ocupar uma posição de protagonismo dentro da coalizão e, consequentemente, ter mais poder, ter mais influência, ter mais recursos para implementar essa agenda. Então, eu acho que essa confusão inicial que você bem descreveu como bater cabeça, eu acho que ela se deve fundamentalmente de uma dificuldade inerente do próprio governo Lula de coordenar uma coalizão tão ampla e tão heterogênea, e, além disso, em que esses atores não estão sendo recompensados ainda de acordo com o peso político de cada um dentro do Congresso. Então, diante dessa dificuldade de coordenar, fica um campo livre para cada um dar sua opinião e cada um buscar a política que acha mais adequada para o campo político que ele pertence. Lado, um governo com um grupo tão grande, tão heterogêneo, né, pode causar esse tipo de bate-cabeça, de divergência. Por outro lado, é importante para fortalecer a democracia, com várias pessoas pensando diferente. Como é que dá para equilibrar esses dois pontos? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque é de interesse do governo delegar poderes justamente para que essa grande e variada conjunto de interesses que tem dentro do governo tenha criatividade, tenha incentivos
para oferecer soluções aos vários problemas de cada uma dessas pastas, de cada um desses ministérios. Mas quanto mais autonomia, quanto mais independência o governo delega para membros da sua coalizão, especialmente para membros que não pertencem ao seu partido, mais riscos o governo Lula corre de que esse ministério implemente políticas distantes das preferências do presidente. Então, o presidente tende a controlar justamente para impedir que os ministros desviem demais do ponto de preferência do presidente. E aí abre-se esse dilema. Devo delegar poderes, delegar autonomia, delegar independência para que esses ministros executem da melhor forma possível e da forma mais criativa possível políticas que possam ofertar respostas efetivas para os problemas da população, mas correndo o risco de que várias dessas políticas sejam implementadas distantes do que eu, presidente, no caso, Lula, gostaria que fosse implementado. Então, essa é uma contradição também de difícil manejo e que abre espaços a conflitos, né? Abre espaço a conflitos, porque vão ter certas áreas, certamente, em que o presidente não vai poder ter um controle tão efetivo e alguns ministros vão poder exercer mais autonomia. E tem outras áreas em que o presidente vai priorizar. Muito interessante foi agora que aconteceu com um dos ministérios-chave essa semana, né? Houve uma declaração pública do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dizendo que iria haver uma descontinuidade no subsídio aos combustíveis, né? E logo em seguida o governo emite um decreto desautorizando ministros. Quer dizer, existe não só entre os aliados distantes, entre partidos que são ideologicamente distantes do presidente, mas mesmo quando o ministério é ocupado pelo próprio representante do partido do presidente, existe esse tipo de conflito. Sim. Professor, amanhã já vai ocorrer a primeira reunião ministerial. Aí eu já faço duas perguntas para o senhor. Será que já vai dar para ajustar a casa em uma só reunião? E a segunda pergunta é, o que Lula precisa ajustar de forma mais urgente na avaliação do senhor? Bom, eu acho que tem um problema de concepção mesmo, né? Eu acho que esse problema de coordenação que eu mencionei, ele não se resolve apenas com reunião, né? A reunião ela pode até ajudar, ela pode até azeitar as relações, ela pode até definir prioridades e buscar, vamos dizer assim, uma unidade de discurso em cima de uma agenda previamente definida. Mas o governo ainda não tem um programa, o governo ainda não tem uma agenda definida. Então, eu acho que essa primeira reunião vai ser muito mais uma tentativa do governo de, vamos dizer assim, ter as rédeas desse emaranhado de interesses que fazem parte do Ministério e criar certos conduítes centralizados, talvez na Casa Civil, em que Lula, de certa forma, vai definir algum mecanismo de controle para que, quando o ministro for dar alguma declaração pública, já tenha existido algum acordo prévio por meio desse conduíte, né, por meio desse espaço centralizado, em que o governo central tenha noção exata do que vai ser dito. Eu acho que vai ser muito mais uma tentativa do governo sinalizar limites para os ministros e para que eles evitem agendas polêmicas. Entretanto, eu não creio que no médio e longo prazo essa estratégia será bem sucedida, porque o que está no âmago do problema diz respeito à diversidade de interesses dentro da coalizão, ao número excessivo de parceiros e à não divisão proporcional entre esses parceiros dos poderes políticos e financeiros, que existe uma concentração de poderes no próprio PT e alguns parceiros políticos importantes estão sendo subrecompensados. Destacaria, por exemplo, União Brasil,
que tem 59 parlamentares e ele só recebeu 3 ministérios, quer dizer, um número de ministros muito inferior ao número de ministros que o PT recebeu, 10 ministros, fora uma quantidade enorme, 11 de ministros que não têm filiação partidária, mas que são muito próximos do PT. Então, essa divisão não proporcional ao peso político gera animosidades, Isadora, gera fogo amigo, gera inveja. Então, assim, esses problemas de coordenação vão estar presentes ao longo do governo. Aqui ou acolá você vai perceber alguma melhora, mas em algum momento vai ter algum fio desencapado. Exatamente. O senhor já citou um pouquinho, mas só para a gente frisar, né, e para a gente finalizar. O senhor acredita que é possível manter aí uma composição tão ampla e heterogênea por 4 anos de governo, ou pelo que o senhor já viu, em breve deve haver aí uma dança das cadeiras? É difícil dizer. A coalizão que o presidente Lula formou até o momento não é uma coalizão super majoritária. Ela gera uma maioria, mas uma maioria apenas para, vamos dizer assim, aprovar iniciativas legislativas que não têm o poder de fazer reformas constitucionais, que exigem um quórum qualificado, mas ela também serve como escudo protetor dentro do parlamento, importante para, vamos dizer assim, vetar iniciativas da oposição que sejam consideradas não bem-vindas pelo governo. Então, o presidente foi bem sucedido de montar essa coalizão. Eu acho que ele vai fazer um esforço para manter essa coalizão, ou mesmo ampliá-la ao longo do tempo, até porque está se colocando na agenda algumas reformas constitucionais importantes, como a reforma tributária, e nesse campo particular o governo vai ter que ter super maiorias em 2 turnos em cada casa, e essa maioria que ele forjou da coalizão não é suficiente para fazer isso. Então eu acho que o governo vai ter muita dificuldade, vamos dizer assim, para se livrar de parceiros. Eu acho que ele vai tentar agregar mais parceiros. Agora, por exemplo, teve a ministra do Turismo, que foi flagrada tendo apoio durante a campanha eleitoral da família de milicianos, ou mesmo de suposto miliciano condenado na justiça que está preso, e o governo Lula decidiu colocar panos quentes e decidiu não substituir a ministra, porque é um custo político, né? Você fazer alterações, especialmente no início do governo. Obviamente que ao longo do governo, aqui ou acolá, dependendo dos choques que vão surgir ao longo do governo, né? Se o governo aumenta em popularidade, então vai ter mais interesse de outros partidos se agregarem ao governo. Se o governo perder popularidade muito rápido, pode ser não muito de interesse do governo continuar, ou de parceiros continuar no governo. Quer dizer, nós temos que observar como vai ser. Tá ótimo. Carlos Pereira, professor da FGV EBAP, eu agradeço a disponibilidade, muito obrigada e até a próxima. Foi um prazer. Até outra.